Que a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, estejam sobre a vida de todos os irmãos e irmãs, nesse momento em que nos reunimos na casa do Senhor. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à casa que é do nosso Deus, o Deus que nos recebe na sua casa. Por isso, com alegria, nós retornamos à casa do Senhor, para louvá-lo, para engrandecer o seu nome. E também abraçamos aqueles que não puderam estar conosco, aqueles que estão nas suas casas, que nos acompanham através da internet. Que a graça e o amor de Cristo estejam também sobre suas vidas, nesse tempo de culto que prestamos a Deus. É uma alegria estar na casa de Deus, é uma alegria estar na companhia da igreja. Vamos adorar a Deus ouvindo essa primeira música, ou esse prelúdio que será tocado, e também em espírito de oração. Vamos pedir que Deus nos abençoe nesse momento de culto. Só para te adorar, estamos nós aqui. Esta é parte da letra desta canção que ouvimos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 67. Salmo de número 67. Nós vamos fazer a leitura deste salmo como forma de adoração ao nosso Deus. E depois vamos cantar com alegria, dizendo que aqui estamos como povo do Senhor, para nos reunirmos para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé, vamos ler a palavra do Senhor nesse instante, de forma alternada. Vou pedir que os irmãos leiam comigo os versículos ímpares, as irmãs, os pares, e o último versículo, o 7º versículo, vamos ler todos a uma só voz. Salmo de número 67. Façamos a leitura da palavra de Deus. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe,
e faça resplandecer sobre nós o rosto. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Vamos cantar. É o cântico de número 8 do nosso inário. É teu povo aqui presente. Vamos cantar com alegria. Vamos cantar adorando ao nosso Deus nesse instante. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Nós vamos orar com o presbítero Teodoro nesse instante. Amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor permitiu esse momento tão importante nas nossas vidas e podemos, nosso Deus, estar nesse lugar com o intuito único, Deus, de te adorar, de te louvar e bendizer o teu santo nome. Por isso, nosso Deus, receba a nossa adoração, o nosso louvor, receba esse culto, Deus, como forma de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um desta igreja. E que o Senhor possa, Deus, estar abençoando o teu povo nesse momento, aonde cada um estiver, ó Deus, mesmo nos assistindo, ali está sendo amparado e louvando o Senhor da mesma forma. Que o Senhor possa, nosso Deus, conduzir esse culto da melhor forma que o Senhor achar, Senhor, para que possamos sair daqui, ó Deus, cheio da tua graça, cheio da tua bênção, com o desejo, ó Deus, único de voltar para esse lugar, para te prestar o culto. Continua conosco, nos orientando em tudo, nos dirigindo em tudo, e mais uma vez, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos assentar por alguns instantes. Povo que adora ao Senhor. Esse povo adora a Deus na beleza da sua santidade, mas esse povo também reconhece o seu pecado, a necessidade do perdão de Deus.
Salmo 65, quero ler apenas os 4 primeiros versículos do Salmo 65. Um momento em que, em meio à gratidão do salmista pela bênção da vida e da colheita, esse mesmo salmista reconhece que ele é pecador, e mesmo no meio do seu pecado, da sua miséria, Deus é bom para com ele. Deus atende às suas necessidades e ele pede perdão. Salmo 65, de 1 a 4, assim diz a palavra de Deus: A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os povos, por causa de suas... A ti virão, ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoa. Esse é o nosso Deus, que perdoa os nossos pecados, mas também é misericordioso, mesmo sendo pecadores. Ele vem com a providência, Ele nos atende, Ele supre as nossas necessidades. Esse cântico que vamos entoar a Deus é uma entrega de vida ao Senhor. Eu venho como estou, é o 205 do nosso inário. Uma forma de nós adorarmos a Deus e louvarmos ao Senhor. Nós vamos cantar, vamos orar conosco mesmo e depois vamos ter uma oração em voz audível que será feita pelo presbítero Dario, que estará orando por todos nós. Então estaremos cantando e depois de alguns instantes o presbítero Dario estará orando. E logo em seguida, para nós darmos a sequência ao nosso culto, já teremos um tempo de louvor com os irmãos e irmãs que aqui à frente estão. Vamos cantar confessando ao Senhor os nossos pecados. Esse cântico assentados. Jesus, Senhor, me chego a ti, a ira santa mereci, ó dá-me alívio mesmo as que aceitam pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, eu nada posso merecer. Tu vês-me prestes a morrer, Jesus, a ti me vou render. Aceita um pecador, eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livra-me do
Jesus, estamos aqui, Senhor, na Tua casa, Senhor, para Te agradecer por tudo, meu Deus, por todas as bênçãos que o Senhor nos dado, meu Deus, pelo Seu grande cuidado. Ó Pai amado, nós Te louvamos pelo Teu Filho, pelo Teu cuidado e principalmente pelo Teu perdão. Ó meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, felizes e confiados somente na Tua misericórdia, Senhor. Aceita, Senhor, a oração do Teu povo, que pede perdão pelos pecados nesse momento, meu Deus. Sabemos que somos falhos, ó meu Deus, mas nós queremos, ó Senhor, andar contigo, na Tua presença, pois na Tua presença, Senhor, a vida, a vitória, na Tua presença a sabedoria e a coisas boas, meu Deus, e é confiado, Senhor, somente na Tua misericórdia, na morte do Teu Filho, é que nós estamos aqui, para Te louvar, para confraternizar junto com os irmãos e aprender de Ti, Senhor. Fala conosco, nós somos gratos somente pelo Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora nós vamos louvar a Deus, colocando-nos em pé, vamos cantar em louvor ao nosso Deus, mas também vamos louvar a Deus através de dízimos, ofertas, alimentos, enfim, é uma forma também de nós estarmos louvando com o coração agradecido ao Senhor. Façamos isso nesse instante. Glória, digno de toda honra.
sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei, bendito seja o Senhor. Toda glória eu a ti darei, pois do pecado me livraste. Agora sou justificado, bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, e ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele se louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, e ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele se louvar. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei, bendito seja o Senhor. Tua glória eu te darei, pois do pecado me livraste. Agora sou justificado, bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, e ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele se louvar. Exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, e ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele se louvar. A Ele se louvar. Exaltai. Em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver
na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na casa do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu nasci pra te adorar, Ministrando louvor, em espírito e em verdade. ministrando louvor, Eu nasci pra te adorar, ministrando louvor, em espírito e em verdade, ministrando louvor. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, pelo teu imenso amor, ó Pai, pelo teu cuidado conosco, ó Pai. Nós somos gratos, Senhor, pelo muito que recebemos das tuas mãos, Senhor. Nós, Senhor, neste momento, Senhor, cantamos a ti louvores, ó Pai, que só tu, ó Pai, é digno de toda honra, de toda glória, Senhor, de todo louvor, de toda adoração, ó Pai. Senhor, aceita, Senhor, nosso louvor, aceita, Senhor, o culto que a ti ofertamos, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a ofertar sempre, Senhor, um coração grato, ó Pai, um coração rendido a ti, Senhor, pelo muito que recebemos das tuas mãos, Senhor. Continue, Senhor, na direção deste culto, ó Pai. Fala com cada um, ó Pai, que está presente, Senhor, e aqueles que estão em suas casas, Senhor, também cultuando junto conosco, ó Pai. Entra, Senhor, em cada família, em cada lar, ó Pai, com a tua providência, Senhor. Muitos, Senhor, que se encontram enfermos, Senhor, estende as tuas mãos de cura, Senhor, sobre cada vida, ó Pai, que necessita, ó Pai. Sobre aqueles que passam por tribulações, que passam por dificuldades, Senhor, que tu possas, Senhor, visitar essas vidas, Senhor, que tu possas, Senhor, ajudá-las, Senhor, fortalecendo, ó Pai, dando fé, Senhor, a cada um, dando, Senhor, ânimo, Senhor, dando esperança, Senhor, de dias melhores, Senhor, na tua presença, Senhor. Nós somos gratos também, ó Pai, pelos dízimos e ofertas trazidas à tua casa, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que tu abençoe, Senhor, abençoe a cada um que pode ofertar, Senhor, abençoe, Senhor, a cada um que pode, Senhor, receber, Senhor, também, ó Pai. Dá-nos sempre, Senhor, um coração grato, Senhor, para dar, Senhor, ofertar sempre o melhor, Senhor, a Ti, ó Pai, que possamos muito mais, Senhor, ofertar a nossa vida, Senhor, ao Teu trabalho, Senhor, a nossa vida, Senhor, a Te cultuar, a Te servir, Senhor, a fazer o bem, ó Pai, que possamos ter sempre, Senhor, esse desejo, Senhor, de Te louvar, Senhor, o desejo, Senhor,
de fazer, ó Pai, aquilo que agrada ao Teu coração, ó Pai. Continue conosco, esteja com o pastor para trazer a mensagem, Senhor. Prepara cada um de nós, Senhor, que vai estar escutando, que possamos, Senhor, guardar, Senhor, em nosso coração a Tua palavra, Senhor. Continue conosco, eu peço, Senhor, perdão pelas minhas faltas, Senhor, e peço a Tua bênção, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos nos assentar. Nós temos crianças conosco, eu queria orar com elas. Por favor, podem vir. Isso. Temos duas crianças lindas. Podem vir, filha. Nós vamos orar com vocês e por vocês, pedindo a bênção de Deus sobre suas vidas, sobre seus pais, sobre toda a família. E agradecemos a Deus pelas crianças que aqui conosco também participam do nosso culto, do trabalho da igreja. É um momento de alegria. Pode ter certeza que vocês deixam o nosso culto muito mais alegre, muito mais feliz. Alguém quer orar? Opa, então vamos. Papai do céu, muito obrigado pela minha vida, pela minha família. Abençoe todos aqui presentes que estão em casa e te pedimos e agradecemos no nome de Cristo. Amém. Então vamos orar com elas agora, para que Deus também as abençoe e depois nós vamos ter a ministração da palavra do Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos pela vida das nossas crianças, por aquelas que aqui estão conosco, Senhor, representadas por essas duas vidas tão lindas que o Senhor nos dá, e por todas as crianças da nossa igreja. Agradecemos-te, Senhor, por tê-las conosco, pelos seus pais que trazem a sua casa, pela tua palavra ministrada a elas. Que elas possam crescer, ó Deus, conhecendo do teu amor, do teu cuidado, da tua proteção, e que sempre sintam a alegria e o prazer de estar na tua casa. Abençoe, ó Deus, suas vidas, suas casas, seus familiares, dando a Deus o alimento, suprindo todas as necessidades. Nós pedimos a tua bênção, o teu cuidado sobre as nossas crianças, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Podem sentar. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Aqueles que puderem colocar-se em pé novamente, acompanhe a leitura desse texto bíblico. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitam contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado.
Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o machado, o ferro, e disse: levanta-o. Estende ele a mão e o tomou. Que Deus nos abençoe e nos oriente nesse momento em que estaremos estudando a sua palavra. Podem se assentar. Ai, meu Senhor, porque era emprestado. Nós estamos no segundo livro de Reis, e esse livro de Reis, ele, como o próprio nome diz, nós estamos em contato com a história dos reis de Israel. Isso está presente tanto no livro de Reis, quanto no livro de Crônicas. E dentro desse livro nós temos aquilo que nós chamamos no começo de o aparecimento de alguns profetas que depois fizeram parte do grupo de profetas da história de Israel. Nós temos Samuel, que foi primeiro. Nós temos Elias, que vem depois, e aqui nós estamos falando de Eliseu, que é exatamente o sucessor de Elias. E através do trabalho desses primeiros profetas, nós encontramos na história de Israel Deus cuidando do seu povo, Deus usando esses homens para que orientassem principalmente os reis, no que dizia respeito à maneira de governar, a maneira de orientar e dirigir a nação de Israel. Por exemplo, há um determinado momento em que Eliseu, ele aconselha o rei de Israel sobre os planos do rei da Síria, que era um país vizinho, que estava querendo atacar Israel. E na orientação de Eliseu há também o livramento, a salvação de muitas pessoas que não foram atacadas pelo rei sírio. Suas palavras, na realidade, salvam o próprio rei. Isso nós encontramos no capítulo 2 desse mesmo livro que nós lemos. E para nós entendermos um pouco essa história, nós precisamos ler. História só se entende lendo. História só se compreende lendo. E lendo, às vezes, coisas que parece que não tem nada a ver, mas em algum momento nós encontramos a ligação de um ponto, de outro, de uma informação que completa aquela parte da história que nós estamos lendo e estudando. Assim também é a história do povo de Israel e a história, no caso, dos profetas e dos reis de Israel. E muitos milagres aconteceram no tempo de Elias e Eliseu. Aqueles que já leram essa parte da história bíblica sabem de quantos momentos Elias e Eliseu, que depois o sucede, puderam ajudar não apenas os reis, mas outras pessoas também. Por exemplo, os profetas apresentavam um Deus preocupado com as pessoas, independentemente do nível social. Todas as pessoas eram atendidas pelo cuidado de Deus através das atitudes dos profetas. Nós temos no texto anterior, por exemplo, o mesmo Deus que cura Naamã da sua lepra, é o Deus que cuida da viúva, que não tinha nada,
que não tinha nem um pouco mais de farinha para alimentar a sua família, e Deus vai através do profeta e multiplica o alimento daquela mulher. Acontece que nós encontramos nessas histórias um Deus que não se preocupa apenas com aqueles que tinham um grande nome na história de Israel, mas com pessoas que muitas vezes passavam de forma despercebida no olhar dos reis, no olhar das autoridades. Pessoas verdadeiramente anônimas. E a Bíblia narra pessoas como esta. Um Deus que olha também para aqueles que nós podemos chamar de pequenos aos olhos humanos. E para as coisas que aos olhos humanos não são nada, lá está o olhar cuidadoso e amoroso de Deus. E a prova disso é esse texto que nós acabamos de ler. Deus vem em socorro daqueles que pensam que não tem mais chance nenhuma. Deus vem em socorro, Deus vem na direção para socorrer as pessoas que acham que já não tem mais solução diante dos seus problemas. E vale a pena olhar um pouquinho para essa história, essa pequena história, que ela aparece e desaparece de uma maneira muito rápida. Em 7 versículos nós lemos uma história belíssima, mas que depois o texto bíblico não volta mais a tratar desse assunto. E aí, para nós entendermos o que estava acontecendo, é preciso entender o que acontecia na vida de Eliseu e dessas pessoas que estavam com ele. Se nós lermos um pouquinho o capítulo 2, principalmente entre os versículos 15 e 18, e eu deixo aí como, vamos dizer assim, uma sugestão de leitura para os irmãos e irmãs, vão descobrir uma coisa que nem sempre é falada nos nossos estudos da palavra de Deus. Havia naquela época, no tempo de Elias, já voltando um pouco a próprio Samuel, mas Eliseu continua essa prática, havia uma escola de profetas. Havia uma escola em que Eliseu, primeiramente Elias, treinavam as pessoas para que pudessem falar, para que pudessem pregar a palavra de Deus. O texto bíblico fala isso. Nós não precisamos de nenhuma informação de nenhum outro livro. Isso está lá no capítulo 2. E o que aconteceu aqui? O versículo 1 que nós lemos diz: eis que o lugar que habitamos contigo é estreito demais para nós. O que aconteceu é que o espaço da escola ficou grande demais. Não no sentido de ensinamento, mas principalmente as pessoas estavam chegando e eles precisavam aumentar o espaço. E aquele espaço que eles estavam já não era um espaço suficiente. Então eles precisavam de um lugar maior. E é exatamente isso que acontece. Quando nós lemos os versículos anteriores, alguém chega para Eliseu e diz: olha, esse espaço não cabe mais. E geralmente eram jovens que iam aprender com os profetas. Essa parte da história de Israel é muito interessante para entender a formação daqueles que falavam em nome de Deus. Não eram pessoas que surgiam do nada, eram pessoas que eram ensinadas e estudavam para isso já naquele tempo. Daí, nós temos a ideia, como eu disse, de que o número de discípulos havia crescido muito. E, por não caber nas dependências daquele lugar, eles resolvem construir um espaço maior. Isso em Jericó. A cidade de Jericó era a sede. E numa das idas de Eliseu, passando por ali para estar com aqueles jovens, esse jovem fala isso: as instalações que nós temos não são mais suficientes. E quando Eliseu visita a cidade, eles propõem a construção de uma nova instalação. E eles decidem, como nós temos no texto bíblico, irem até as margens do Jordão, sob a autorização de Eliseu,
para buscar madeira, para cortar madeira para construir um espaço maior, porque ali havia árvores em abundância. E uma vez estando lá, eles cortavam a madeira e acontece esse fato que nós temos dentro do texto bíblico. O ferro de um dos machados, de um dos jovens que trabalhava ali, esse machado cai num local onde ele não encontra mais a sua ferramenta. E aí bate o desespero, pois o machado era emprestado. Aqui tem um detalhe que precisa ser considerado. Naquela época, e isso é muito importante a gente considerar, naquela época os machados eram ferramentas muito caras. E um discípulo do profeta jamais teria condições de comprar, de adquirir uma ferramenta como essa. Por isso, a ideia de emprestar para o trabalho. Aquele discípulo sabia, daí também o desespero, aquele discípulo sabia que ele teria que trabalhar como escravo para o dono do machado, até conseguir um semelhante pagando a sua dívida. Por aí a igreja entende melhor o porquê dele gritar, era emprestado. Não era um empréstimo de um amigo que ele pudesse chegar para o amigo e justificar o que tinha acontecido. Era um empréstimo que ele precisava ressarcir a dívida daquela ferramenta que custava caro para a sua atividade. E os estudantes não tinham condições de fazer isso. Aí vem a atitude de Eliseu. Estou contando a história aqui para depois nós aplicarmos um pouquinho esse texto à nossa vida. Eliseu ouve a história daquele jovem e faz a pergunta que está no versículo de número 6. Onde caiu? Qual lugar que caiu a ferramenta? E o ato seguinte é a recuperação, através de um milagre, de uma forma que não se explica, o texto bíblico não entra em detalhes, simplesmente diz o que Eliseu fez e como fez e para quem fez e ponto. A história termina aí. E há um alívio no coração daquele jovem. Independentemente das diversas interpretações que podemos dar a esse fato, o lugar da revelação de Deus pertence somente a Deus. Ele usa Eliseu para aliviar o sofrimento, o desespero, a preocupação e, por que não, a dor daquele jovem. Deus age quando, como, da forma que deseja, através das pessoas que Ele deseja. E o profeta aqui foi apenas um instrumento divino para abençoar aquele jovem aprendiz de profeta. Nessa manifestação divina, o foco do texto não é o machado, muito menos o galho que o profeta Eliseu pega para resgatar aquela ferramenta. O foco do texto é aquele garoto e o que aconteceu na sua vida. Aquele garoto que o texto deseja nos ensinar sobre como que Deus agiu através do profeta na vida dele. Garoto, sim, porque naquela época os jovens iam muito cedo à casa de profetas, à escola de profetas. Ele era um desconhecido, ele era um anônimo, nós não temos o nome dele aqui no texto. Nem mesmo o seu nome fica registrado, mas Deus, na infinita misericórdia, olha para ele. Como dissemos no início, o mesmo Deus que curou Naamã da sua lepra, que cuidou da viúva e de sua família, não faltando mais o pão de cada dia naquela casa, esse mesmo Deus veio em socorro desse pobre jovem e aliviou a sua angústia
o seu desespero, aliviou a sua dor diante de uma situação que ele não conseguia resolver. Eu gostaria que nós olhássemos para toda essa história narrada e pensássemos um pouquinho em nós e na nossa relação conosco mesmo e também com Deus no que diz respeito às preocupações de Deus e às manifestações de Deus na nossa vida. O que há de diferente entre aquele garoto e nós? Quais são as diferenças que podemos encontrar? Talvez a época, com certeza, o local onde ele estava, a profissão que nós temos, as condições financeiras ou coisa parecida. São coisas que nos diferenciam daquele garoto, mas do mais somos todos iguais em todas as coisas. Talvez sejamos alguém que nunca sejamos conhecidos em parte nenhuma. Somos anônimos aos olhos humanos, porém não anônimos diante de Deus. Ele nos chama pelo nome. Essa é a expressão do próprio profeta. Deus nos conhece pelo nome. O mesmo Deus que conhece a cada estrela e a chama pelo nome, é o Deus que chama cada um de nós também pelo seu nome, pela certeza do cuidado para com as nossas vidas. Aí acontece a revelação de Deus. O mesmo Deus que está atento às coisas que acontecem no universo, é o Deus daquele jovem, é o nosso Deus. O Deus que fez todas as coisas, que criou todas as coisas. O Deus que é grande na sua infinita misericórdia. Ele mostra a sua misericórdia àquele garoto numa situação de desespero. Um Deus atento, um Deus compassivo, um Deus cheio de amor, um Deus cheio de perdão. Deus que se revela nas grandes coisas, mas também nas pequenas coisas aos olhos humanos. Naquilo que não se dá valor, naquilo que as pessoas não olham mais. É lá que está o olhar de Deus, o olhar resgatador. Como ficaria a situação daquele jovem sem a ajuda divina através do profeta? Como seriam os restantes dos seus dias? Por um momento, poderia considerar seu futuro acabado, diante de uma dívida impagável. Talvez tenha pensado que seu futuro na escola de profetas também tivesse chegado ao fim. Voltaria para sua casa de cabeça baixa e com sensação de derrota. Um jovem começando a sua vida totalmente derrotado, era talvez essa sensação que estava passando pelo seu coração e pela sua mente. Contudo, Eliseu foi instrumento de Deus para a libertação. E eu tenho comigo que da mesma forma que podemos ser instrumentos de Deus para a libertação de vidas escravizadas pelo pecado, alguém também pode estar ao nosso lado, sendo instrumento de Deus para a nossa libertação. Para Deus não existe diferença em cuidar do planeta que Ele criou, do mundo que Ele criou, do universo que Ele criou, em cuidar da igreja, em cuidar de você, em cuidar de mim. Deus cuida de nós. Ele simplesmente cuida. Todos têm importância diante de Deus. Todos são olhados pelo olhar misericordioso de um Pai amoroso em momentos de luta e de dificuldade. No livro de Reis, nós encontramos grandes histórias desses homens que governaram Israel, do cuidado divino para com eles, mas também encontramos a história desse jovem, essa pequena, mas eu tenho comigo essa maravilhosa história. Como essa, muitas outras histórias de pessoas desprezadas estão registradas na Bíblia. A Bíblia não é um livro sobre gente perfeita, muito pelo contrário, mostra de maneira nua e crua a realidade do ser humano. Ela contém a história de pecadores resgatados pelo poder de Deus.
E nessas histórias estão homens como Adão, que precisou ser resgatado na sua queda, Noé, que precisou ser restaurado por Deus para cumprir a sua missão, Abraão, que precisou ser orientado para onde ia, chamado para a missão de ser pai de uma grande nação, Moisés, que tem no seu currículo uma história terrível de morte, de assassinato, e Deus vai lá e restaura Moisés e diz: é você que eu quero para orientar o meu povo. É assim com tantos outros personagens bíblicos, mas pessoas que nada significavam para a sociedade. A Bíblia também narra pessoas resgatadas por Deus. Quantos cegos, quantos paralíticos, quantos leprosos, quantas prostitutas que cruzaram o caminho de Jesus. Todos receberam o mesmo olhar, olhar de misericórdia, olhar de cura, olhar de resgate, olhar de vida, dizendo: olha, vá e não peques mais. Olhar abençoador de Jesus. Eu tenho comigo também que a todos o mestre fez a pergunta muito parecida com o que Eliseu fez àquele jovem. Enquanto Eliseu perguntou ao jovem onde caiu o machado, o mestre continua perguntando a cada um de nós de onde caímos, onde estamos, para que ele possa estender a sua mão e nos resgatar para a honra e glória do seu nome. Da situação que estamos, Ele vem nos resgatar. Ele se preocupa conosco, com a nossa situação, com os nossos problemas, com as nossas perdas, com as lutas da nossa vida. O mesmo Deus que controla o mundo está atento às nossas necessidades. Cada folha da árvore que cai sobre a terra, até os fios de cabelo da nossa cabeça, tudo está sob o controle de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Portanto, eu quero encerrar essa reflexão fazendo um apelo a cada um. Não permita que pensamentos de tipo: Deus não se preocupa comigo, Deus não está preocupado comigo, Ele está preocupado com coisas maiores, coisas mais importantes, Deus não tem tempo para mim. Não permita que isso venha à sua mente em hipótese nenhuma da sua vida. Não cesse de buscá-lo, de falar com Ele, de pedir a sua ajuda. Não deixe Deus de fora de sua vida em nenhum momento. Que em todas as decisões, em tudo que fizer, nós estamos apenas iniciando 2022. Há uma longa caminhada pela frente, como homens e mulheres, como servos e servas de Deus, como igreja de Jesus Cristo. Que o Deus da vida possa chegar para nós e na situação, seja ela qual for que estivermos, possamos ouvir a sua voz dizendo: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. O hino que nós vamos cantar, 218, é um hino de entrega ao Senhor. É um hino que faz parte da história da igreja, em fervente oração. Vens o teu coração, derramando o coração na presença do Senhor. Faça desse hino a sua oração ao Deus da vida nesta hora. Coloquemo-nos em pé e louvemos ao Senhor.
quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, a quem tem a oração de aceitar. Seu imenso poder te irá socorrer quando tudo deixares voltar. Quando todo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Se orares então, sem que teu coração goze a paz que o Senhor pode dar. Deus, porém, quer sentir a tua alma se abrir, tudo deixando notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Vamos nos assentar por alguns instantes antes da oração final. Nós estamos chegando ao final da nossa celebração, esse culto que continua na nossa vida, no nosso dia a dia, deve ser também, esse momento deve ser uma inspiração para aquilo que vamos viver durante toda a semana. Mas nós temos, os irmãos estão percebendo a ausência de vários irmãos conosco, que regularmente estão conosco nos nossos cultos de maneira presencial. E nós temos vários irmãos e irmãs que estão enfermos e que carecem das nossas orações. Tempo de tantas doenças, de tantas coisas que nós temos presenciado na história da humanidade e nesses últimos tempos convivido constantemente com a enfermidade que tem entrado em muitos lares de pessoas queridas das nossas igrejas em todo lugar. Temos, eu disse ainda pela manhã na nossa escola dominical, nós temos igrejas que aqui mesmo em São Paulo, que nesse momento estão fazendo culto online novamente, por causa daquilo que está acontecendo de infecção com muitas pessoas da igreja. E nós precisamos buscar a direção de Deus e continuar com esse cuidado, com essa preocupação com todos também. Por isso, nessa preocupação, nós vamos orar por essas vidas que pedem as nossas orações, né? E a maioria dos pedidos é por saúde. Por saúde. O Iramilton, que pede, o Edson, que sofreu um acidente, também questões de saúde.
Nós precisamos orar por essas vidas, já temos orado, vamos continuar orando. A Milena e o Maurício, que também não estão bem de saúde, vamos orar por eles, vamos pedir que Deus os recupere de maneira completa. Vamos continuar orando pela Tatiana e pelo Helder, que estão se recuperando do Covid, para que Deus cuide, e como sempre tem cuidado de suas vidas. Da mesma forma, o presbítero Sérgio e a nossa irmã diaconisa Maria, que não estão conosco também por preocupações e cautelas, estão aguardando resultados. Deu positivo, né? Vamos orar por eles, para que Deus os abençoe e os guarde também nesse tempo, né? A Ivone, que também está enferma, vamos orar pela nossa irmã diaconisa, para que Deus cuide dela, proteja sua vida, sua casa, seus familiares. São pessoas queridas que queremos colocar em oração nesse instante, né? Mas também queremos que a igreja esteja orando em favor da Marlene. Marlene, na próxima quarta-feira, estará fazendo uma viagem junto com um grupo de irmãos e irmãs da nossa igreja, liderado pelo Ministério da Missão da nossa igreja, numa parceria com outros departamentos, e estarão indo até uma cidade de Itamaraju, né, na Bahia, uma das cidades mais atingidas, e a nossa igreja foi terrivelmente atingida pelas enchentes ali, e outras também, e será um trabalho de parceria para entregas de kits, para, enfim, assistências. Lá estarão psicólogos, pedagogos e pessoas das mais diversas formações, e ficarão lá alguns dias participando desse movimento da nossa igreja. Os irmãos estejam acompanhando também em suas orações, não só a vida dela, mas a vida de todas as pessoas que estarão participando desse movimento. E algumas pessoas já seguirão até amanhã para lá, para começar esse trabalho. Orem em favor disso, né? As nossas igrejas estão sofrendo demais lá, devido à ausência de praticamente tudo, né? Houve perdas, que são perdas de maneira total, né? Então, muita coisa precisa ser restaurada. Mas vamos agradecer também. O seu Antônio agradece as orações, né, que é o cunhado da nossa irmã Neida, tem agradecido as orações da igreja, e nós registramos aqui também essa fala. E queremos agradecer a presença da Luzinete, da Sofia, né? Já veio a segunda vez, se não me engano, né? Deus esteja abençoando a sua vida, né? A vida de toda a sua família. Deus continue cuidando, e é uma alegria ter vocês conosco aqui. Sintam-se abraçados através do amor de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar, vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Depois da bênção, cantaremos o amém, e assentados nós vamos ouvir o pós-lúdio, e depois no salão social teremos um momento também de confraternização. Oremos. Deus de amor, Deus eterno, nós te rendemos graças, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é conosco, e o Senhor está conosco em todos os momentos. Nós sabemos que nos momentos difíceis da vida, Senhor, quando muitas vezes as palavras não vêm mais à nossa boca, não temos muitas vezes força para nos expressar, o Senhor vem em socorro, o teu Espírito fala e ora por nós, e nós te agradecemos por isso, Deus, porque a tua palavra se cumpre em nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do teu povo aqui presente. Agradecidos somos, ó Pai, em nome de Jesus, pelas famílias aqui representadas.
E nós, Senhor, nesta hora, queremos colocar todos esses pedidos de oração no altar do Senhor, em tuas mãos. Pai, tu sabes o que cada filho e filha teu tem passado com esses momentos difíceis e tantas enfermidades, ó Pai. Que o teu olhar paternal, que o Senhor, que é o grande médico, cuide dessas vidas para a honra e glória do Senhor Jesus. Traga, Senhor, paz ao coração, traga cura, traga libertação. Nós, ó Deus, te pedimos por cada vida da tua igreja, cada irmão enfermo, porque tu sabes que essas vidas são preciosas para todos nós. Portanto, ó Deus, que a tua providência esteja acontecendo em cada coração, trazendo paz e graça nesta hora. Oramos, ó Deus, pelos momentos difíceis muitas vezes que passamos como famílias, como povo do Senhor, mas tu tens, Senhor, solução para tudo. Por isso nós te pedimos, olha com teu olhar de misericórdia, assim como o Senhor cuidou dos teus servos no passado, diante de tantas histórias que a tua palavra registra, sabemos que o Senhor vem em socorro do teu povo. Dá-nos, ó Deus, da tua bênção, dá-nos, ó Deus, da tua graça, dá-nos, ó Deus, uma semana de paz e de misericórdia, vinda das tuas bondosas mãos. Oramos, ó Deus, por esse trabalho que a tua igreja estará realizando lá na Bahia. Que o Senhor leve e traga em segurança os teus filhos e filhas, ó Pai. Pessoas das mais diversas regiões do país que ali estarão, ajudando com o coração voluntário, com o coração entregue para te servir, servindo ao próximo. Por isso, abençoe a cada vida, Senhor. Fica conosco. Nos alegramos, ó Deus, com as bênçãos recebidas, por aquilo que o Senhor tem feito na vida do teu povo. Nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. E que a graça maravilhosa e restauradora de Jesus Cristo, nosso Senhor, que o amor de Deus, o Pai, a consolação, a proteção, a alegria que vem através do Espírito Santo, permaneçam na vida da igreja, na vida de todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Amém.